Olá, meus caros, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Então, hoje eu vou falar de duas coisas. Como teve uma surpresa nessa semana, eu vou ter que me improvisar aqui para poder fazer o conteúdo legal aqui para vocês, porque ontem eu fiz um vídeo comentando sobre algo, só que eu tava um pouco meio emocionado por causa de algo que aconteceu e vi que acho que eu pesei na mão na hora de falar, porque acho que falei pelos cotovelos, assim, entendeu? Então, assim, vou tentar ser mais cuidadoso hoje e, enfim, vamos trabalhar no conteúdo aí. Antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Então, gente, nessa semana eu tava programando postar um vídeo aí sobre o Hagani e eu tô achando que eu vou fazer isso amanhã, porque teve essa surpresa aí do Ozzy. Ele foi dessa pra melhor, tá? Deixou família, deixou filhos, netos, né? E assim, ele e o Black Sabbath influenciaram aí na construção aí do heavy metal e deixou milhares de fãs por todo mundo. Pela vida dele, cara, ele poderia ter ido dessa pra melhor muito tempo antes. Quem é fã tinha noção de que disso poderia acontecer, tá? Mas quando acontece, a gente fica surpresa. E quando a gente vê um artista que a gente curte sofrendo pela condição da saúde dele, é algo assim que afeta um pouco a autoestima da gente, sabe? A gente fica meio sensível. Eu fui olhando durante esses dias, aparecendo na minha timeline, depois que isso aconteceu, só coisa dele, cara. Porque quando a gente vê e aparece a notícia de que o cara foi embora, né? As mídias sociais começam a pipocar sobre isso, entendeu? Então, assim, ela acha que você gostou, conteúdo, ela só vai ficar replicando isso. Tive até que pegar e com calma olhar outras coisas para poder fazer com que o algoritmo mudasse o foco aí dos vídeos, entendeu? Porque uma coisa é quando você busca no campo de pesquisa algo sobre o assunto. Não é a mesma coisa do que, por exemplo, a mídia social ficar te replicando só daquele assunto, tá? Então, mas é algo complicado, porque eu vi a saúde dele, assim, as últimas notícias dele. Eu vi que ele tava piorando, mas não sabia que tava nesse ponto, né? Por causa do mal de Parkinson, parece que a pessoa vai perdendo a coordenação motora dela e isso foi afetando também até na coluna dele. Ele fez uma operação, só que afetou demais, não conseguiu, não, uma operação na coluna não conseguiu melhorar a situação dele, entendeu? Então ele tava lutando para poder manter o ritmo que ele tinha, porque imagino que é uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de festejar, uma pessoa que gosta de curtir, sabe? Uma pessoa que era de uma geração onde ser bom era ser rock and roll. O rock and roll era ser bom, na verdade. Que tipo assim, você ter atitude. Ah, eu sou rock and roll, eu tenho que ter atitude, fazer coisas boas, lutar por causas boas, assim, entendeu? E essas coisas todas, assim, que na época eles estavam meio que enfrentando uma visão de um mundo um pouco meio ao contrário de hoje, né? Que hoje a gente luta para poder manter a sanidade e o bom senso, né? Mas eles eram da geração onde que tinha que mostrar para as pessoas que era importante a gente ter uma boa vida, sabe? Viver bem, lutar pelas pessoas assim, pela sociedade, pelo bem da sociedade, ter justiça social, essas coisas todas, né? E isso que parece que é tão assim, como é que eu vou te explicar? Tão normal hoje, né? Tão normal que as pessoas acham que isso é estúpido, entendeu? Mas naquela época não era. Era muito rudimentar, assim. Algumas coisas não estavam bem claras, entendeu? Quanto a questão, assim, de direito para as pessoas, de direito a viver, de qualidade de vida, de que as coisas não se, de que as coisas acabavam se resolvendo não pela conversa, mas muitas vezes por atos assim meio violentos, assim, entendeu? E hoje eu acho que muitos dos conteúdos que a gente vê sem contexto, sem entender, sei lá, procurar colocar, contextualizar algo assim, acaba influenciando nas escolhas das pessoas, tá entendendo? E a gente
acaba não tendo filtros, porque parte da educação que acontece na nossa vida, tipo assim, não é todas as pessoas que têm educação de qualidade. Entendeu? Então, isso acaba afetando até na forma crítica de entender as coisas, entender que, tipo, sociedade, família, filhos, escola, amigos, tudo, sabe? Trabalho, sociedade, regras, leis. É importante a gente ter esse cuidado, sacou, cara? Assim, quando aconteceu isso, eu fiquei meio assim, porque eu vi que ele era muito importante pra ele esse lance de família, esse lance de amigo, de filho, essas coisas todas. E quando a gente. Imagina, a pessoa vai embora, os filhos vão sentir, a esposa vai sentir, tudo mais vai sentir, sacou, cara? Então, eu decidi fazer outro vídeo porque eu acho que eu tava um pouquinho meio afetado por causa desse lance, entendeu? Por causa pelo que aconteceu, entendeu? Porque isso, o artista em si, o Ozzy, ele acabava influenciando, não, porque tipo assim, ele é o príncipe das trevas, essas coisas assim, não. Não, é uma pessoa de muito bom coração, mas tipo assim, ele, pra poder fazer aquilo que era, vamos dizer assim, bom pra ele, ele lutou até o final da vida dele. Ele foi capaz de mudar mudar muitos comportamentos dele por aquilo que ele acreditava. E isso era o rock and roll, cara. Isso era o rock and roll, sacou? Então assim, como muitos artistas que já se foram também, igual, por exemplo, a gente acaba aprendendo muita coisa com as pessoas, com esse tipo de artista, pela forma dele curtir a vida, assim, dele não de curtir de forma exacerbada, pelo amor que ele tinha pela vida, sacou, cara? E é uma das coisas, assim, que quando eu tô fazendo conteúdo aqui pra vocês, aqui e outras mídias sociais, eu tento fazer de coração, porque eu penso que quando a gente fala, seja de histórias, de jogos, essas coisas assim, tenta tirar o lado bom da situação. Não faça aí, não pegue, sei lá, jogos e tenta replicar certas coisas que são fora da lei da sociedade, como muitas pessoas acabam fazendo em jogos. Jogos não. Em atos ilícitos, assim, como tá acontecendo muito hoje por causa de influência de mídia social. Por uma releitura errada das coisas de jogos, filmes, entendeu? E acaba fazendo coisa errada. Porque uma coisa, por exemplo, se você sempre teve histórias trágicas, entendeu? Sempre teve histórias no mundo, assim, que afetasse a opinião das pessoas. Como as tragédias, como filmes, tragédias lá na civilização grega, os filmes no século XX, os jogos do século XX, do século XXI. Então sempre teve essas histórias, entendeu, gente? É isso. É mais ou menos isso que eu queria te falar. É que a gente precisa ter um cuidado com a nossa vida e com as coisas que a gente faz, entendeu? Porque não afeta só a gente, afeta as outras pessoas também, tá? Então, assim, pra fechar semana uma boa, assim, sabe? Curtir tranquilo. Eu tava pensando em trazer uma outra semana esse jogo, enfim. Eu até pensei assim, nossa, mas eu vou. Hoje eu tava meio sem ideia pra poder criar um conteúdo, mas beleza, vamos fazer dessa forma, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu achei de um jogo que tinha algumas músicas dessas bandas. Não só como Black Sabbath, essas coisas assim. E é um jogo de Super Nintendo. E eu vou trazer aqui pra vocês curtirem e vocês deram uma olhada aqui. Pra quem já jogou, beleza. Quem não jogou, dá uma olhada aqui nesse jogo, beleza, gente? Então, gente, aí aproveitando aí disso que aconteceu, né, tudo mais. Eu até comentei lá no canal do Instagram de dois jogos, né? Para o pessoal curtir, assim, da memória aí de Oz e tudo mais, as músicas dele também vai estar lá dentro de um jogo chamado Rock and Roll Racing e Guitar Hero. Hoje eu trouxe por questão de curiosidade o Rock and Roll Racing. É um jogo, assim, divertido, dentro aí das capacidades do Super Nintendo, né? E eu, por exemplo, eu não curti muito jogos de corrida do Super Nintendo, não. Eu achava meio, sei lá, as visões meio, não sei, né? Mas tem jogos muito bons, assim. Eu, pelo menos, naquela época eu não curtia. Hoje eu já vejo de outra forma.
Eram os recursos que tinha na época pra poder fazer os jogos, entendeu? E tem muitos jogos interessantes aí, jogo de corrida. Tem um jogo do Super Mônaco, né? Que tem a versão do Mega Drive, que é o Ayrton Senna. É muito bom. Eu acho que é um dos jogos de corrida de console, assim, um dos melhores, pra falar a verdade. Um jogo muito, muito bom para o Mega Drive, tá? Mas hoje, cara, o jogo que eu trouxe, assim, até por questão de de rock, né? É um jogo, assim, de competição, cara, de carros, né? E você tem as músicas clássicas aí, Born to Be Wild, né? Eu acho que é Paranoid também, do Ozzy, do Black Sabbath, né? Barra Ozzy. Tá aqui, entendeu? E outras músicas legais e interessantes também, entendeu? Tudo de rock. E tem os carros têm upgrades para você fazer e tem aquela versão meio de Bigfoot, né? Você tem pneus grandes, o carro salta, você pode golpear outros carros, entendeu? Com armas, minas, essas coisas assim, sabe? E assim, não é fácil, tá? Não é fácil. Eu peguei uma versão mais. Eu fui de um fácil do jogo, porque o jogo não é fácil, não, tá, gente? Sacou? Então. É bom dar uma treinadinha nele aí. Mas é interessante, os personagens são interessantes, os pilotos, cada um tem um potencial que você pode dirigir o carro, então você tem que saber escolher qual que você vai escolher, entendeu? Quem que tem mais a manha ali, aí você vai vendo direitinho. Mas é um jogo divertido, assim, pra quem é da época vai curtir bastante, tá, gente? Mas enfim. Eu peço desculpas aí pra vocês, porque ontem eu tava um pouquinho meio, assim, meio emocionado, assim, pelo lance aí do Ozzy, sacou? Porque acabou influenciando, assim, influencia de certa forma na juventude da gente, sabe? De querer ter atitude e tudo mais, ser meio roqueirão assim, né? Coisa de menino, coisa de adolescente, sacou? Enfim, gente, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Tenham um ótimo final de semana. Vamos ver se eu vou trazer mais outras coisas aí, porque a semana ficou meio bolada aí, tá? Enfim, aquele abraço pra vocês e até a próxima.